Galera, um pouquinho sobre repositories dentro de um projeto com Spring Boot, que facilita bastante isso daqui pra gente. Um detalhe que muita gente não sabe, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, é sobrescrever o método da interface para filtrar de acordo com algumas condições, por exemplo, ativos, registros, campos, ativos ou não. Eu vou mostrar aqui nessa aula alguns macetinhos que eu uso, porque muita gente sabe usar apenas a parte básica e não usar realmente coisas mais avançadas, que é o poder da linguagem de programação, com a parte de SQL um pouco mais avançada. Tem muitos detalhezinhos aqui, quando eu mostro para a galera, muita gente não sabe que dá para usar e é muito útil dentro de um projeto. Trabalhar com SQL, condições, a escrita dos repositórios, como que eu gosto de trabalhar. Tem sempre gente que critica, mas no final a gente só precisa chegar no resultado correto com o mínimo de esforço possível e o mais rápido possível, tá? Então vamos lá, vamos aqui para minha tela. Se você for ver, no Spring Boot aqui a gente tem o quê? Sempre uma classe que faz o run da nossa aplicação, basicamente é isso. O Spring Boot nada mais é do que todo o Spring Framework que já existe há mais de 15 anos. É todo o Spring Framework que todo mundo já sabe, né? MVC, REST, toda a parte que todo mundo já conhece dele. Só que o Spring Boot, eles fizeram alguns pacotes, módulos, colocaram em módulos toda a parte do Spring Framework, e assim fica fácil de você configurar. Antes era um monte de XML, um monte de configuração, era bem problemático. Agora, com algumas anotações, você já tem vários módulos do Spring funcionando. Essa é a diferença mais assim importante do Spring Boot, que é o mesmo Spring Framework aí de todos os tempos, tá? O legal é o seguinte, quando você vai trabalhar com os repositories, antigamente era o quê? Era os DAOs. Só que dentro aqui do Spring Boot é repository. Por quê? É a parte do código onde a gente coloca as operações de banco de dados, as query, HQL, JP, HQL ou até o SQL puro. Com o Spring Boot aqui, o legal é que a gente pode definir, habilitar o JPA Repositories. Tá? Você aponta uma pasta aqui para ele e daí ele faz toda aí a injeção de dependências dentro do pacote onde a gente definiu as interfaces de repositories que sempre ficam anotadas com repositor. Daí ele entende que isso daqui é uma classe que liga com a persistência do banco de dados da nossa aplicação. Alguns detalhezinhos que eu gosto aqui de mostrar, algumas pessoas não sabem. Esse detalhe aqui, esse find all aqui, nessa tabela aqui, por exemplo, que é um agrupamento oferta curso, né? A gente tem a entidade que representa o banco de dados, anotada, e daí a gente informa ela aqui no nosso repositório e a partir disso a gente tem várias operações básicas de CRUD, tá? Salvar, consultar, remover. Agora, coisas mais avançadas a gente tem que criar, tá? Por quê? O básico, o framework aqui, o Spring com Spring Data, JPA, ele dá aqui pra gente o básico, né? Que são o quê? O salvar todos, buscar por ID, verificar se existe, fazer uma iteração, fazer um count, deletar por ID, e só. Isso daqui é o que ele nos dá. Qualquer detalhe a partir disso, um select condicional, um update, um delete, a gente tem que fazer, tá? Eu gosto de fazer, em alguns momentos depende se eu preciso dos objetos inteiros ou não, para eu trabalhar no Java, eu uso a parte de orientação a objeto junto com SQL, que na verdade é mais conhecido como JPHQL ou então HQL, tá? Aqui do Hibernate e do JPA. Basicamente é escrever um SQL orientado a objeto, informando as classes, tá? Levando em consideração as anotações e atributos das classes. Depois isso se transforma em SQL por trás da hora que o framework está rodando. Mas eu escrevo muito SQL puro também. Às vezes eu gosto de fazer isso aqui em updates, em deletes, ou então até em algumas partes mais avançadas, por exemplo, quando a gente precisa fazer um update condicional e a gente precisa ligar vários inner joins, por exemplo, é muito mais fácil. Para mim, eu gosto, porque eu já fiz vários testes,
acaba sendo muito mais rápido você fazer o quê? Escrever o SQL nativo. Com essa anotação aqui do @query, você pode escrever o quê? O JPHQL, tá? Que é a linguagem SQL orientada a objetos, que é, no caso, essa aqui no repositório anterior, ó, a gente trabalha com a classe e seus atributos. Agora, nesse outro repositório aqui, basicamente, acho que todo ele aqui, tá? Não tem nenhum método dele que eu trabalho diretamente com o JPHQL ou HQL, né? Eu trabalho tudo com SQL. Por quê? Porque eu preciso ser mais assertivo, é muito mais fácil para mim, porque o meu conhecimento é muito maior do SQL puro do banco de dados, tá? E a gente pula uma etapa. Não precisa converter daí uma sequência de objetos, fazer reflexões, converter em SQL para depois rodar no banco. Quando você manda aqui o SQL puro para o Spring Data executar, você passa esse parâmetro aqui, ó, de native query. Pronto. Ele vai pegar todo esse valor aqui, tá? E vai rodar diretamente no banco, o que acaba sendo extremamente mais rápido, mais performático, tá? E em alguns, aqui no caso estou fazendo um update, mas eu tenho isso aqui também para selects. Por quê? Porque eu dependo, ó, de fazer os selects aqui com vários inner join para realmente conseguir obter o dado correto do banco de dados. E daí você tem gente que gosta daí de preparar toda essa parte aqui usando a orientação objeto com o HQL, o Hibernate, ou JPHQL, que tá. Eu já prefiro do SQL puro, porque para mim, eu andei fazendo alguns testes, consegui ter muito mais performance, porque isso daqui só vai para o banco de dados, executa e só me retorna aqui o resultado, né? No caso, isso daqui é todo um SQL, onde eu recebo aqui a pessoa e o curso dela, e eu retorno um ID, que é a porcentagem de aulas concluídas. Mas tem outros controllers aqui, outros repositors no caso, que daí eu já trabalho o quê? Bastante com a parte de orientação a objeto, daí onde eu informo daí a classe mesmo, mas são assim para coisas mais básicas. Quando começa a ficar um pouco mais complexo, tá? Eu gosto mesmo de partir para a parte de SQL aqui, tá? Por quê? Isso daqui vai um pouquinho pela experiência. Às vezes eu já postei isso daqui em alguns grupos de Facebook. Nossa, fui extremamente criticado, mas vê se aquela pessoa que está criticando, vê se ela consegue fazer um método mais rápido do que isso daqui, se ela for usar a parte de JPHQL. Muito dificilmente, tá? Porque quando eu mando o SQL puro, de uma vez, eu pulo uma etapa grande de reflexões e conversões. Então, eu vou direto para o banco de dados e obtenho aqui o resultado, tá? Então, assim, é uma questão um pouquinho de ter experiência, noção e realmente querer fazer um projeto, um software rápido, tá? Tanto que, assim, trabalhando dessa forma aqui, eu não tenho nenhum problema dentro da minha EAD com questão de performance ou então algum método que está travando, tá? Não tem. Funciona muito bem. E quando eu preciso realmente coisas mais simples, que eu posso fazer tipo um select de uma lista ali que eu sei que vai retornar poucos dados, eu trabalho diretamente com o SQL orientado a objetos, tá? De acordo com o modelo de classes anotados. Quando eu preciso de uma coisa muito mais customizada, um negócio com mais performance, ou que tem uma complexidade muito grande, daria para eu dedicar um certo tempo e aprender a fazer em JPHQL? Daria, tá? Mas o meu domínio maior e por experiência própria, como eu já chego no resultado muito mais rápido através de um SQL puro, eu já gosto de pegar e já escrever o SQL, porque esse SQL aqui, a grande vantagem é que eu posso pegar ele e se tiver algum problema nele, eu posso vir aqui e copiar ele e jogar dentro do banco de dados, tá? Para eu testar e fazer a correção. Eu consigo já, do jeito que ele está aqui, eu consigo rodar ele dentro do banco de dados e verificar se eu tenho alguma condição errada, ver se o SQL está fazendo alguma coisa errada, tá? Uma coisa legal também, vamos ver, acho que deve ter nesse primeiro controller aqui, ó. O que acontece, ó? A gente tem esse findAll aqui, ó. Ele é o quê? Ele é um método default aqui, é um método padrão da parte de persistência. Então, eu sobrescrevi ele. Eu sobrescrevi esse
método aqui, tá? Por que eu sobrescrevi? Muita gente não sabe, mas imagina só. Se eu tiver, por exemplo, eu acho que no curso eu tenho isso também. Deixa eu ver aqui, ó, no curso que também eu tenho. Se eu fizer aqui, ó, por exemplo, ó, dar um botão direito, fazer uma referência dele aqui no projeto. Ele vai consultar, ó. Eu tenho aqui 69 lugares, tá, que está usando esse projeto. Aqui ele encontrou duas referências dentro do código-fonte, tá? Então são 67 no caso, né? Então eu tenho muitos lugares, ó, a porrada de lugar que eu tenho que usa esse método aqui para consultar todos a lista de cursos. É muito lugar. Imagina se eu precisar fazer uma modificação em mais de 60 lugares, porque eu estou usando o método padrão de uma interface implementada pelo framework que eu estou usando. Tá? Se o Spring não desse essa opção aqui para mim de eu sobrescrever e mudar um pouquinho, ele seria um framework engessado, difícil de trabalhar. Então, como que eu posso, por exemplo, mudar todo o meu sistema, esses 60 lugares onde faz essa chamada aqui para consultar todos os cursos, e eu tenho uma regra de negócio, por exemplo, eu quero pegar e ordenar por nome, e eu quero remover os que estão ativos como falso, né? Os que foram desativados eu removo. Eu poderia simplesmente, se eu tivesse implementado antes em um serviço, eu poderia o quê? Fazer um SQL um pouco mais assertivo, que, né, já trazia ordenado e removia os que estavam inativos. Mas como eu estou usando 60 lugares, eu estou usando essa interface aqui que usa esse método padrão, e eu sei que não vai afetar nada na minha performance, você tem que ter ciência disso, eu simplesmente venho aqui e sobrescrevo, tá? Tanto que se você apagar aqui, todos esses 60 lugares aqui vão estar chamando o padrão do framework que está aqui dentro, ó, que é esse find all aqui, tá? Mas como o Spring ou então os frameworks em Java, eles dão a possibilidade da gente de sobrescrever e implementar nossa regra de negócio, como o framework também é bem dinâmico, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Se eu chamar o find all, tá? Automaticamente ele já sobrescreve aqui para mim, só que daí ele vai estar o quê? Retornando um null. Aí eu tenho que modificar. Quando eu modifico ele, eu trouxe ele para esse resultado. Basicamente o quê? Eu tenho ele sobrescrito, o detalhe é que aparece default aqui, tá, gente? Default. Se eu tirar aqui o default, ele vai começar a dar erro, ó. Já deu erro. Então, por quê? É uma sobrescrita de um método aqui de uma interface, tá? Então, esse default identifica isso. Então, eu estou chamando todos os 60 lugares vão começar a chamar esse método aqui agora, e dentro dele eu chamo o quê? O find all do meu framework, mas passando o quê? A opção de ordenação, né? Onde a gente pode usar sort by e a gente passa o atributo que ele quer ordenar. E dessa lista aqui, eu quero o quê? Eu quero remover os cursos que estão inativos, tá? Então, ativo igual a false, remove os que estão com ativo igual a false. Pronto, me retorna só a lista de cursos aqui, ordenado por nome e somente os ativos, tá? Gostou disso daí? Tá? Muita gente... Isso daqui a gente usa, tá, gente? Isso aqui a gente usa em qualquer projeto, coisas que a gente precisa do dia a dia, e dificilmente vocês vão encontrar cursos ou então lugares por aí que vão te ensinar isso, entregando o ouro, assim, tá? Basicamente o que o pessoal ensina muito por aí é muito o básico, tá? Se você quer aprender muita coisa sobre banco de dados, Spring Boot, dentro do meu curso de formação em Java, tem muito conteúdo sobre Spring Boot, REST API, Spring Boot com a parte de MVC, Spring Data, Hibernate, parte de API, parte de token, autenticação com token, segurança em aplicações com APIs, e tem muito conteúdo dentro do meu formação em Java Web, tá? Garantia de 30 dias também, tá? Você pode realizar a compra e não gostar do curso, você pode pedir o reembolso sem nenhum problema, tá? Hoje eu tô com 68 mil alunos já dentro da minha formação em Java, tá? Se você não sabe nada também, não sabe nada de Java, o meu curso também começa Deus da lógica de programação
até a criação de vários projetos aí com muito banco de dados, muito Spring, front-end também incluso, tá? E aplicando todos esses padrões aqui, que é o padrão de mercado assim para você, que você tem que conhecer para você se inserir numa vaga de emprego, tá bom? E se gostou desse vídeo aqui, compartilha. Se você estiver aqui no YouTube, o link do meu treinamento tá aqui embaixo do vídeo. E até a próxima.